Shalom, queridos. Shalom. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Mais um dia Ele nos deu e estamos aqui. Já tivemos o pôr do sol. Só agradecimento ao Senhor pelos livramentos tremendos que Ele tem nos dado a cada dia. Só o Senhor é Deus, só Ele nos guarda e nos protege de todo mal. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui com o Teu povo. Pai, eu sei que o Teu povo está conhecendo mais o Senhor. Nós tiramos esses momentos, 3 horários no dia, Senhor. 6 horas da manhã aqui no Instagram, meio-dia no Face, às 18 horas aqui. Esses 3 horários estão consagrados a Ti, meu Deus. É para nós aprendermos como conviver com o Senhor, como o Senhor é lindo. Nós estamos conhecendo mais o Senhor. Estamos felizes de ver quanto o Senhor é bom. E as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sei que essa é mais uma noite de maravilhas. O Senhor estará conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Te louvamos, porque o Senhor está nos fazendo conhecer o mais, que tudo que nós precisamos é te conhecer, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus é que eu estou orando. Amém. Bem, queridos, muito bom estar com vocês e vamos ver aqui o capítulo 20 de Levítico. Vocês sabem que os vídeos estão no YouTube, vocês podem fazer as revisões das nossas lives, todas estão no YouTube, e aí não tem como você se perder. Quando estiver tendo dificuldade, só é chegar no YouTube e ver nossos vídeos lá, com esses mesmos assuntos que estão tendo aqui na live. Então eu estou aqui no capítulo 20, e esse capítulo 20, até parece que a taça da misericórdia de Deus secou aqui. É essa a impressão que nós temos, não é? A misericórdia do Senhor parecendo que encerrou aqui. Mas não é isso. Quando Deus pune, ainda é a misericórdia dele. Aqui tem punições de morte. Pena de morte para aquele que sacrificar os filhos a Moloque. Nesse capítulo. Deus determinou que aqueles que estavam sacrificando os filhos a Moloque, que estariam tendo a morte, iriam morrer, os pais que fizessem isso. Era a misericórdia de Deus, Ele está mostrando a sua misericórdia. Quando Ele está fazendo isso, punindo a mim ou a você, em qualquer tempo a punição de Deus ainda é a misericórdia dEle. Então louvamos ao Senhor por estarmos conhecendo o Senhor. Sabemos que tudo que Ele faz para nós contribui para o nosso bem, até quando Ele nos pune. Aqueles pais que estavam morrendo, que estavam condenados à morte, porque estavam sacrificando seus filhos, isso o que contribuía? Para o bem dos demais. Eles foram punidos e aí os outros não iam fazer, não ia continuar essa abominação em Israel, imitando o povo pagão. O povo pagão é que fazia isso, sacrificava seus filhos aos deuses. Aí o povo de Israel fazendo a mesma coisa. Aí Deus pune de morte. Então ainda é a misericórdia do Senhor. Porque quando o Senhor pune aqueles que estão merecendo ser punidos, então o que acontece? Aqueles outros que estão ali, fazendo parte daquela comunidade, já não vão cometer o mesmo erro. Então, não é que o Senhor tenha secado a sua misericórdia, como dá a impressão aqui nesse capítulo 20, é que o Senhor se estende a sua misericórdia numa punição, que também é misericórdia. A maioria das ofensas que o povo de Deus estava cometendo, nós vemos nos capítulos anteriores. Quem estava comigo no horário de meio-dia, quem estava comigo no horário da manhã, vem acompanhando sabe que muitas outras ofensas que foram registradas no capítulo 18 e o capítulo 19 de Levítico. E nós vemos algumas referências para que vocês estejam mais fervorosos. Quanto mais leitura da Bíblia, mais fé a gente tem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então anote os versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 10. Jeremias
capítulo 32, versículo 35. Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Jeremias, 3 vezes Jeremias. Primeiro capítulo 32, versículo 35. Depois capítulo 7, versículo 31. Depois capítulo 19, versículo 5. Ezequiel, capítulo 16, versículo 21. Ezequiel, capítulo 23, versículo 37. Quanto mais palavra de Deus, mais nós vamos estar conhecendo a Ele. Quanto mais ouvirmos Deus falar, quanto mais se lê a Bíblia, nós vamos conhecer mais o Senhor. Louvado seja Deus. Então, seria morto aqueles que tivessem cometendo esses pecados graves. Deus agora tomou a decisão de aumentar a misericórdia dele. Se ele deixasse esses males se espalhar sobre Israel, então ele não estaria amando Israel. Porque todos iam continuar fazendo e não seria uma nação diferente. O Senhor escolheu, desde Abraão, separou aquele homem, tirou do meio da idolatria para formar esta nação. Nós vemos acompanhando toda a trajetória, sabemos muito bem o amor incondicional de Deus para chegar ao ponto que já está aqui. E agora o Senhor deixar se espalhar todo aquele mal sobre Israel? Não podia. Essa é a misericórdia dele. No caso que esses males, como por exemplo, eram males graves, a idolatria era muito grave, adultério grave, incesto grave, as perversões sexuais, a desonra a Deus, a desonra aos pais, tudo coisa grave que eles estavam fazendo. E por isso tinham que ser punidos. Então não é que faltou misericórdia, é porque o Senhor estendeu a sua misericórdia. Ele se estendeu mais, porque agora todo Israel estava sabendo que se fizesse essas coisas, morreriam. E aí já aliviou, não é? Se Deus sabe como é que trata seu povo, Ele sabe como é que trata. Tem que fazer algo diferente para poder o povo se alertar. Já imaginou? Na minha vida e na sua? Se não tivesse esse momento diferente, a gente estava aqui? Não estava. Estava lendo assim a Bíblia, conhecendo mais a Deus, fazendo esse estudo sistemático, fazendo esse estudo de 3 capítulos por dia, somente aqui comigo, sem contar as leituras que você faz em outros horários. Nós estaríamos assim? Não, por isso tem que ter um momento diferente. Deus permitiu esse momento diferente. Isso é misericórdia de Deus, para nós chegarmos ao ponto que precisamos chegar. E qual é o ponto que nós precisamos chegar? Santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós somos salvos pela graça. Depois de salvos tem um processo chamado santificação. Que eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu. Pensa que pode ser de qualquer jeito. A graça, sim, para a salvação, sim. Ninguém pagou nada. Jesus Cristo veio, derramou seu sangue, nos salvou. Mas a santificação tem um preço. Você tem que estar ouvindo o Espírito Santo, sendo dirigido por Ele, sendo dirigida por Ele. A carne quer tudo contrário. É uma luta diária. A luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Essa é a vida de todo cristão. Não pode ser diferente da sua vida. Se você é um filho de Deus, você luta o dia inteiro contra a carne. Porque o Espírito de Deus que está em você, Ele dá a condição para isso. Está vendo o que é a graça? Facilitou a nossa vitória. Porque o Espírito Santo está dentro de nós e nós lutamos, quer dizer, no poder dele contra a carne. Então a vontade que a gente tem é fazer as coisas para o nosso eu. A gente só quer saber de eu. Não quer saber dele, ele. Ele é o que é o primeiro. Na gramática dele é ele. Depois o meu próximo. Terceiro sou eu. Mas isso é uma luta. Que o Espírito Santo dá vitória para nós, se a gente deixar ele lutar. Mas se a gente tomar a frente, for com a carne, resolvendo tudo isso pela carne, o Espírito Santo fica quieto. Ele não é intruso. Ele só faz se você permitir. Então é assim, uma luta terrível. Eu hoje estava fazendo uma novidade aqui para meu quarto, ajeitando, fazendo as almofadas, uma roupa de cama,
tudo muito lindo, ficou tudo muito bonito. Mas isso era para ser feito no Dia das Mães. Eu queria estar com o meu quarto todo arrumadinho, com essa roupa de cama nova, com essas almofadas. Depois eu vou tirar foto para vocês verem. Ficou muito lindo. Mas isso, sabe quando é que eu queria fazer isso? Para o Dia das Mães. Foi uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Porque eu queria, mas quem é que é primeiro lugar? Deus. E depois de Deus, meu próximo. E terceiro, sou eu. Então, o que eu fiz? Fui fazer os preparativos para as crianças pobres que estão naquele bairro marginalizados. E isso leva tempo. Aí eu tive que passar um tempo enorme preparando as coisas para as mães, as novidades, dando a direção para o pessoal que trabalha comigo. E isso levou tempo. Aí eu não pude fazer. Mas foi uma luta, o Espírito Santo lutando por mim. Eu deixei que ele lutasse, mas eu queria lutar, eu queria fazer a minha vontade. Eu queria estar com o meu quarto todo lindo no Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias. Mas a gente sabe, a gente fica no embalo, né? Naquela coisa, porque está se alegrando com os outros. Todo mundo está se alegrando. Aí, pronto, a gente também quer se alegrar. E aí, geralmente, as nossas alegrias, quando é para nós mesmos, não é o primeiro lugar. É para mim mesma, não era o primeiro lugar, não era para ser para mim. A minha alegria tem que ser em Deus. Então, Ele primeiro, o que Ele quer? Se eu, com uma casa confortável, tudo abençoado, estou querendo ainda um quarto mais arrumado, novidades, agora aquelas mães, num bairro marginalizado, saber que a gente chegou lá, sentar trazendo a alegria que elas precisam, as lembrancinhas dela, uma palavra, tudo isso tem que tomar o nosso tempo. E aí não deu para fazer. Quem venceu foi o Espírito de Deus. Fizemos a nossa festa das mães, toda a equipe trabalhou direitinho, eu fiz a minha parte. Teve coisas que nem precisou, que eu fiz a mais, elas nem levaram, porque todo mundo se empolgou, todo mundo fez, mas eu estava fazendo isso. Porque, queridos, essa é a posição do sacerdote. Ele não faz as coisas para ele em primeiro lugar. É primeiro Deus e depois o povo. E o último é o sacerdote. Vocês já têm visto aqui nesses capítulos como era a situação dos sacerdotes. Eles não têm direito a nada, é serviço. O tempo todo, serviço. E aí, por último, somos nós. Aí, graças a Deus, hoje eu consegui arrumar, fazer aquela arrumação que eu queria fazer no Dia das Mães. Depois que eu cuidei do que Deus mandou fazer, primeiro Deus, aí eu fiz o que Ele mandou, que é cuidar do povo, do pobre, não é que estou falando. É a prioridade. Não é que faça acepção de pessoas, mas os ricos, eles vêm até nós. Na hora certa eles vêm. Agora os pobres, nós temos que correr atrás deles. Então é isso que está acontecendo na minha vida e na vida de todo sacerdote que deixa o Espírito Santo direcionar. Se deixar, vai dar tudo certo. Então é isso que está acontecendo aqui em Levítico, também capítulo 20. Estamos vendo o Senhor colocando o seu povo, punindo o seu povo, para que o povo entenda a vida deles é para o Senhor, é para honrar o Senhor. E eles não estavam entendendo, queriam fazer as mesmas coisas que o povo que estava fazendo adoração a outros deuses fazia. E Deus foi, nesse capítulo aqui, ele foi misericórdia maior. Não vamos pensar que Deus acabou aqui a misericórdia, aumentou o nível. Você já imaginou a dor que Deus sente quando ele tem que punir um filho dele? Se nós que temos um amor falho, que falhamos, quando vamos punir nossos filhos, nós sentimos uma dor como se fosse nós mesmos. A mãe, para dar uma chinelada no bumbum do filho, ela sente como se fosse ela. Agora imagine Deus que é santo, santo. Cada vez que ele tem que punir os seus filhos, é muito dolorido. A misericórdia dele vai até esse nível. Dele conseguir fazer isso, porque ele só tem bondade. Ele só é bom. E para ele fazer uma punição dessa, para que ele tivesse punindo de morte aqueles infratores, aqueles que estavam transgredindo as leis, foi muita dor para ele. Mas ele tinha que fazer. Senão os outros iam continuar fazendo.
E essas coisas que eles estavam fazendo era grave. Imagina idolatria, que é um dos piores pecados, adultério, todo pecado, qualquer coisa que você fizer, pode ser um pecadinho, é ofensa porque Deus é santo, santo. Mas quando se trata desses pecados que vai também implicar em ofensa na sociedade, em trazer transtorno na sociedade, aí se torna mais grave por isso. Porque se Deus quer justamente o amor ao próximo, então por isso que esses tipos de pecados são mais graves. Se você fizer um pensamento negativo, um pensamento ruim, é pecado, porque Deus é santo, santo, você precisa pedir perdão. Porém, não é um pecado tão grave, porque foi você e o Senhor. Só Ele viu, você pede perdão, se humilha e acabou. Mas uma idolatria, levar seus filhos, morrer, matar os filhos para entregar a um Deus chamado Moloque. Adultério que transtorna a sociedade, é um caos. Às vezes as pessoas me perguntam, apóstolo, o que eu posso fazer para meus filhos estarem obedientes, para criar meus filhos bem legal assim? Aí eu digo, a primeira coisa é você perdoar o seu cônjuge e nunca querer se separar. Você quer filhos realmente aos pés do Senhor Jesus? Então não permita que seja o que for, que o seu cônjuge fizer, esse perdão é algo fundamental. Porque se você não perdoar, esse pecado vai te acompanhar para o resto da vida. Deus perdoa, Jesus vai te levar para os céus. Agora, essa consequência desse pecado vai até o final da tua vida, porque é um transtorno na vida dos seus filhos. Qual é o filho que vai ficar feliz em saber que a sua mãe tirou dele o mais precioso que o seu pai? No caso, que é a mãe que se separa, que vai embora. Vai ter como administrar isso a cabeça de uma criança? Ou de um adolescente? Ele não quer perder o pai. Por pior que seja, ele pode até dizer, é melhor viver sem ele, com ele assim perturbando, mas na hora que diz tchau, a dor é muito grande, é pai. Então você quer ter seus filhos mesmo criados bem, obedecendo ao Senhor, na lei do Senhor? Então se sacrifique. O sacrifício não é tão grande porque você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, você tem o Espírito Santo. Então, perdão, 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 70 vezes 7, e você verá uma família abençoada, vai ser o prêmio de todo o seu sacrifício, que na verdade não é, porque o Espírito Santo é que faz, só basta você deixar. E vice-versa, o pai, já imaginou? Ele abandona a mãe. Ele cometeu a pior coisa que um filho quer ver. A última coisa que um filho quer ver é ver sua mãe menosprezada pelo seu pai. Ele menospreza, ele manda embora, deixa, arranja outra. E aí? Não vai ter nada que ele faça que vai superar. Ele pode ser presente, ele pode estar sempre vendo o filho, ir levando para os lugares para passear, para estarem juntos, fazer tudo, mas nunca vai está preenchendo aquele vazio, aquela dor que ficou por ver a pessoa mais preciosa da sua vida fazer infeliz a pessoa mais preciosa da sua vida. Quer dizer, ele fica triste por ver que o pai, que é alguém tão importante, não poupou a ele essa dor. Imaginou uma situação dessa, ver a mãe menosprezada? Se arranjou outra, porque menosprezou. Se largou por outro motivo, também desonrou. Então, queridos, aqui eram graves os pecados, o adultério, a idolatria, o incesto. O incesto nem se fala, os problemas sérios que acontecem. Então, meu Deus, o Senhor estava estendendo a misericórdia dele, matando quem cometesse esse pecado. E desse os seus filhos a Moloque, quem adulterasse, quem fizesse o incesto, tinha que morrer mesmo, porque senão os outros iam fazer. Então a misericórdia do Senhor se estendeu de uma maneira tremenda em Israel, para ele sentir essa dor, de deixar que o seu filho fosse punido com morte. Isso é a misericórdia se estendendo. Quando o Senhor deixou que acontecesse isso para nós agora, que os tempos se fechassem, para nós foi muito forte, não foi? Mas a dor do Senhor
é grande saber que os templos onde o seu povo se reúne, estão com porta fechada. Ele teve que permitir isso. Isso é misericórdia. Se não fosse isso, eu não estava aqui. Se não fosse isso, eu não ia tomar a decisão de estar conhecendo mais a Deus. Então isso é misericórdia de Deus. Coisas que aparentemente parece que ele cessou a misericórdia, que ele acabou com a misericórdia. Não, ele aumentou a dose da misericórdia. Porque se está difícil para você, muito mais está para o Senhor, que foi ele que determinou que tinha que ter local onde se reunir com seu povo. Desde o princípio, você vê que esse tabernáculo aqui, tudo detalhado, o Senhor, porque queria estar com o seu povo reunido. E aí prosseguiu, depois, lá adiante, nós vamos ver o templo, a construção do templo. Então, é vontade do Senhor de ver o seu povo reunido. Já se sabe que são os templos do Espírito Santo, mas não tem essa não. Deus quer o seu povo reunido. Eu sei que aqui dentro de casa eu estou com o Senhor, o Espírito Santo está dentro de mim, eu vou para o lugar secreto, mas não substitui cada coisa no seu lugar, cada qual no seu cada qual. A reunião entre irmãos no templo é fundamental, é importante. E para isso doeu. O Senhor não ficou feliz com isso, não, ele está triste com isso. Mas ele teve que fazer. Para mim e você despertarmos. E quando nós voltarmos aos templos, estaremos em outra dimensão, conhecendo mais a Deus. E se estamos conhecendo mais a Deus, sabemos a importância que é dar um abraço no irmão, realmente amando o irmão. Não aquela fantasia que era no passado. Aquela coisa porque alguém mandou, vamos, aí bota a musiquinha, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tudo de boca para fora, sorrindo aqui e lá adiante dando problema para o irmão. Falando do irmão, vê o irmão no erro e vai falar para os outros. Quando a Bíblia diz que se você vê o seu irmão errado, você vai a ele, fala com ele. Pode ser o seu líder, pode ser o seu pastor, pode ser o seu sacerdote, seu apóstolo, seu bispo. Você vai a ele. Você não sai falando, principalmente se for o sacerdote, principalmente se for o seu líder. Aí é que você não pode mesmo falar. Você vai a ele, não tem nenhum pecado ir a ele. Você vê o seu líder fazer alguma coisa errada, você vai a ele com reverência, com oração e fala, meu apóstolo, minha apóstola, meu bispo, quem for, não me leve a mal, em nome de Jesus. Mas isso que eu vi na vida do Senhor, na vida da senhora, realmente me incomodou. Porque está escrito na palavra assim. E o Senhor está fazendo assim, ou a senhora está fazendo assim. Você tem que ter a certeza de que realmente é o Espírito Santo que foi comprovado dentro da palavra, que aquilo é um erro mesmo, e aí você vai e fala. Mas você cismar com seus líderes por qualquer motivo? Ou então tem um motivo realmente e você não falar com eles? Isso é pecado. O Senhor manda falar, você não fala e fica com maldade. E se não for bem assim como você está pensando? E se for outra coisa? Tem que ir. O Senhor fala no livro de Mateus, eu não estou aqui com a referência, mas o Senhor fala que a gente vai ao irmão, seu sacerdote é seu irmão. Ele está com a posição de liderar você, mas é seu irmão. Ele também está sujeito a fraquejar. Então você viu na fraqueza, vai lá e fala. Porque se não for assim, você ficou com maldade com ele. Talvez não tenha nem comentado com ninguém, mas ficou uma maldade no seu coração, que pode ser até sem fundamento o que você está percebendo, pode ser algo que nem seja do jeito que você está vendo. Então é necessário que a gente deixe o Senhor trabalhar nos nossos corações. Conheçamos a Deus, precisamos conhecê-lo. Essa é uma palavra, conhecer. Você já tinha visto esse versículo, que você vai ao seu irmão, não fala com ninguém? Qualquer dúvida, você vai a ele. Você já viu? Está o Senhor falando lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Depois nós veremos a referência. Basta você ver no Google. Quando alguém está zangado com o outro, ou quando alguém vê o irmão no erro, aí no instante vai sair lá o versículo e você vai ver. Então essas coisas são importantes para nós não vivermos assim, ofendendo a santidade do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mas precisamos ser santo como é santo o nosso Pai que está no céu. Sem santidade ninguém verá Deus. Se você não estiver em clareza com seu irmão, tudo transparente com seu irmão, está péssima a sua situação.
a minha, a sua, a nossa situação estará péssima se a gente não estiver bem com o nosso irmão. Então o Senhor está falando dessas coisas. E está punindo de morte a esses que estão assim. Matar os filhos, entregar para um Deus, Moloque, é amor ao próximo? Está tudo aqui ofendendo o próximo. Adulterar é amor ao próximo? Incesto, a pessoa tem uma relação com seu próprio parente, é amor ao próximo? Perversidades, perversões sexuais, é amor ao próximo? Uma pessoa que é vítima de uma perversão sexual foi amada? Então, são essas situações aqui no capítulo 20 que o Senhor está falando. Na verdade, a tônica desse capítulo é a santidade. Santidade ao Senhor. Então, queridos, conheçamos, continuemos conhecendo a Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Maravilhoso a gente está estudando e vendo quanto Deus é bom. E todas as coisas contribuem para que eu possa ficar parecida com Jesus. Quando você disser Romanos 8, 28, eu acredito que você já entendeu, né? Já conheceu o que é que Deus está falando aí? Todas as coisas contribuem para você parecer com Jesus, porque o foco de Deus é você se tornar parecido com o seu filho. Você, eu, nós. Então, aconteceu alguma coisa que não está legal? Verifique aí sendo justamente para você ficar, para eu, você, nós ficarmos parecidos com Jesus. Está acontecendo uma coisa estranha nesse mundo, nesses dias, não é? Será que não é para a gente ficar parecido com Jesus? Com certeza, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o bem? Parecer com seu filho. O bem que ele está fazendo é esse, me encaminhando para o processo de andar como Jesus andou. Como Jesus faria nessa situação? O que ele faria se tivesse os templos fechados? Com certeza, se fosse Jesus, que ele não teve pecado nenhum, mas digamos que fosse ele que tivesse aqui com essa situação, ele não tinha erro nenhum, ele só ia colocar diante do Pai em oração. Mas para mim que erro, para você que erra, vai se humilhar, se quebrantar, se arrepender. São esses os passos. É orar, é se humilhar, primeiro passo. Orar, segundo passo. Buscar a presença do Senhor, buscar a face dele, terceiro passo. O quarto passo, se arrepender nos nossos maus caminhos. Como Jesus, se fosse ele estivesse vivendo essa situação, ele só ia orar ao Pai e agradecer pela situação, porque ele não pecou em nada, mas eu e você vamos também fazer o mesmo processo de conversar. Jesus ia conversar com o Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor está permitindo essa situação, e ele livre, sem pecado nenhum. Agora, a atitude nossa também deve ser essa, de orar. Jesus seria o quê? Não tenho nada com isso, papai, mas eu sei muito bem que eu preciso estar sempre com o Senhor, conversando com o Senhor em relação às situações, então eu sei que tudo isso está aqui é contribuindo para o meu bem. Jesus teria uma oração dessa. E você? Tudo isso que está acontecendo é contribuindo para o nosso bem, mas o Senhor sabe, Senhor, que eu participei. Eu fui causadora disso. Eu não sei os outros. Não acuse ninguém. Diga: eu não sei os outros. Na hora de confessar pecados, eu examino a mim mesma e deixo os outros com o Senhor. Exceto se você for uma líder e for convocada para o Senhor, com o Senhor, para ser liderança de alguém, você tem que falar dos pecados das pessoas, para poder exortar, para ter a pessoa se alertar. Mas se você não está liderando ninguém, não está assim, não é uma pessoa que está na frente de um povo, só se examine a si mesmo, que você vai encontrar. E as pessoas que estão na frente do povo, que estão tomando conta do povo de Deus, também tem que se examinar a si mesmo. Porque não escapa um. Todos nós falhamos. Deus nos encontrou nas falhas, nos nossos delitos e pecados. Nos salvou. Levou os nossos pecados. Mas, infelizmente, a gente vai lá e busca um, busca outro, tomando de volta. Deus já levou toda a impureza, mas nós vamos e buscamos de novo. Deus deixou o seu Espírito para nós vivermos na santidade.
Aí ele levou tudo de ruim e a gente vai lá e pega de volta. E aí o que aconteceu? Os templos foram fechados. Tudo isso está contribuindo para o nosso bem. E eu já descobri que meu coração não estava nada bom. Graças a Deus o Senhor limpou meu coração. E a cada dia eu quero que Ele limpe mais. Porque nada que aconteça de limpeza é o suficiente para a santidade de Deus. Tem que limpar mais. Todos os dias, Senhor, Espírito Santo, limpa mais. Limpa mais. Que as coisas assim que fui até quitando logo, eu fui logo a chorar e pedir misericórdia. Vi logo que o Espírito Santo estava triste comigo. E aí fui logo chorando e pedindo misericórdia. Mas não estou ainda. Preciso de mais. Ele diz que é santo, santifique-se ainda. Mais. Tem que ser cada dia mais. Deus é santo, santo, santo. E Jesus pagou o preço para você viver na santificação. Você carrega o Deus vivo. Está entendendo isso? Nós carregamos o Deus vivo dentro de nós. A salvação foi grátis, mas há algo grande para ser feito em nossas vidas, que é a santificação. E já está tudo aqui pronto. O Espírito Santo só está esperando que eu deixe. Como, por exemplo, eu deixei misericórdia do Senhor, né? Que eu consegui deixar meu quarto desarrumado, sem fazer nada, bonitinho, as novidades, para poder cuidar dos pobres desse bairro marginalizados. Mas foi uma luta. Eu queria ir no meu quarto todo lindo. E você sabe que eu mesmo gosto de fazer minhas coisas. Gosto de fazer minhas roupas de cama, aquelas almofadas com babado, aquela coisa toda. Então, eu tive que deixar para hoje. Já passou quantos dias? Já vai fazer 8 dias daqui a pouco, né? Que passou o Dia das Mães, né? Mas todos os dias são dias das mães, porque o meu Senhor é o dono de todos os dias. Então, hoje eu tive o privilégio de arrumar o meu quarto. Mas foi uma luta. Eu não queria primeiro fazer o meu, mas primeiro Deus, depois o povo que Ele entrega em nossas mãos e depois sou eu. E aqui nesse capítulo também você vai encontrar, tem muita coisa que você está repassando aí, que você deve repassar, que eu não vou ficar fazendo os comentários. Ser santo, você já sabe que é a tônica desse livro de Levítico, principalmente desse capítulo, a santidade que Deus está convocando o seu povo. O Senhor está falando que o sangue cairá sobre ele, quer dizer, se o povo merece a morte, e se é condenado à morte porque está merecendo, o sangue cai sobre ele mesmo, não vem a culpa sobre ninguém, porque ele deu um motivo para morrer. No caso da antiga aliança. Hoje não tem motivo nenhum. Você vai ficar sempre na graça do Senhor, só no sangue, né, na misericórdia. O Senhor não vai fazer isso, mas no tempo da lei era assim. Se cometer uma coisa digna de morte, tinha que morrer mesmo. E não tinha ninguém para ficar como culpado. A culpa caía sobre a pessoa que deu motivo para que aquilo acontecesse. Tudo isso aqui nesse capítulo 20. E aí, como você já sabe, se Deus permitir, pela manhã estaremos no capítulo 21. E o Senhor está cada vez mais ficando conhecido da gente, não é? Está conhecendo mais o Senhor? Oh, meu Deus, como é bom te conhecer a Deus, não é? Tanta coisa que a gente está aprendendo. Como Deus faz tudo tão lindo. Tudo maravilhoso. E vocês que viram em relação... Aliás, não vou repassar. Já estamos no horário, mas Deus tem falado tremendamente no nosso coração. Você que estava na live do Facebook, quanta coisa Deus nos falou ali. Então é sempre assim, Deus tem sempre conhecimento para nos dar sobre Ele, porque Ele quer que os seus filhos o conheçam. Ele já conhece a gente, de dentro para fora, de fora para dentro. Agora nós precisamos conhecer o Senhor. Claro que para nós conhecermos a Ele não é da maneira como Ele nos conhece. Ele nos conhece total, porque Ele é Deus. Agora a gente pelo menos tem que estar sabendo do que Ele faz na sua palavra. O que Ele deu para a gente conhecer está na palavra. Tem coisas que a gente nunca vai saber, mas aí, lá nos céus, nós saberemos. Mas aqui pela palavra, tudo que Ele quer nos falar é necessário que a gente se interesse. Ele está falando, se Ele deixou escrito que Ele quer.
Então, só é a gente se interessar. Todos os assuntos são importantes e todos os livros da Bíblia são importantes. Pode estar cansativo, meu Deus, toda hora repete. Você vê que é uma repetição total, porque o povo não tem conseguido fazer. O problema todo é esse, que a gente é tão prepotente, tão arrogante, que a gente fica dizendo novamente esse assunto. Não é somente agora não, todo tempo foi assim. Ah, só fala esse assunto. Se Deus está colocando seu líder, sua líder para falar de um assunto, é com certeza se examine para ver se você já está fazendo. Faça um exame, em vez de você dizer assim, novamente, que eu estou falando, me referindo ao nosso Deus, que ele repete tudo. E agora, quando você vê um líder desse nível, que tem essa veia de mestre, que mestre gosta desse negócio, de ficar repetindo, por isso que Deus repete, porque ele é o professor dos professores, Jesus provou isso quando esteve aqui. Então, quando você vê o líder nesse nível de repetição, aí você diz, ah, nem vou, ela vai falar aquele mesmo assunto, eu nem vou, só fala disso. Agora, se examine, em vez de dizer isso, se examine. Veja assim, você já está fazendo? Não? Então vá. Então vá ouvir. Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esse o processo que Deus está usando. Batendo, 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 até você conseguir praticar. E aqui não é para a gente praticar essas leis, mas não é para praticar, mas tem os princípios que eu falei que vocês não devem esquecer. Aqui também está dando ensinos para a nossa saúde, que essa aí não é para deixar de praticar. O que era bom para a saúde do israelita é bom para a sua saúde. Aqui também tem ensinos em relação ao bem-estar da sua família, tem que praticar. Não é para praticar, que eu já disse, são sacrifícios para o perdão dos pecados, porque Jesus já veio. É bom que nós estejamos bem atentos para isso, porque tem muita gente tendo problemas sérios porque pensa que não é para praticar os princípios. Só é para não praticar, não é para não praticar o que é de sacrifício. E eu citei pela manhã que eu, achando que estava abafando, como muita gente ainda está assim, só leio o Novo Testamento e não valoriza o Antigo, só lê o Novo. E quando lê o Antigo, é só com uma historinha assim, mas não está se ligando em obediência. Aí eu fiz isso. Eu já tinha lido a Bíblia toda aos meus 18 anos, quando eu comecei a estar comprometida com o apóstolo Elias. Eu já tinha lido a Bíblia toda, eu sabia que não podia casar com parente. Já tinha lido. Eu fiz o comentário, é bom que se repita para você. É por isso, Deus quando repete, porque tem alguém precisando. Alguém está precisando. Então eu já sabia, mas eu achava que não tinha esse valor. Valor somente os evangelhos, só a nova aliança. E aí? O que o Senhor falou para Israel em relação ao parente, em qualquer tempo, onde você chegar, que você encontrar um casamento de parentes, você pode não ver os resultados que teve no meu, porque a família não tinha os problemas que a minha tinha. Aí você diz, mas fulano casou e não teve nada. Não teve nada desse tipo de coisas graves, mas diante de Deus tem, porque é bom que a pessoa se arrependa e peça perdão, porque diante de Deus ele deu o comando, é para ser feito. É a mesma coisa do casal, porque não tem filhos, ela não tem filhos, a gente pode separar. Ele diz que é dois uma só carne, com filhos ou sem filhos, é pecado separar. Ah, eu não vou separar porque eu tenho filhos. Não, você não vai separar porque Deus diz que não é para separar, ele odeia divórcio. A mesma coisa quando se trata de parentes. Ah, mas eu vi fulano que casou com parente e não teve nada. Mas precisa pedir perdão a Deus, porque ele disse que não é para casar com parente. A misericórdia alcançou, não teve nada, a família é de uma linhagem que não tem tipos de doenças graves. Aí tudo bem, na minha tinha, aí veio tudo à tona. Mas tem gente que não tem. Aí você pode dizer assim, ah, eu vi pessoas que casou com um primo e não teve nada disso, porque é uma família que não tinha o tanto de doença que tinha na minha. Não tinha diabetes, não tinha autismo. Na minha família eu tinha um primo, uma irmã do meu pai tinha um filho autista, meu pai era um pouquinho autista,
Então já tinha um autismo na família. E aí eu só venho trazer à tona. E comigo veio da maneira mais grave do autismo, porque nós temos autistas na família, mas autistas que falam, que trabalham, mas que eles se recolhem. Vive para si mesmo. Chegou do trabalho, se recolhe, faz suas atividades, se recolhem, para viver, ficar para si mesmo. Viver o mundo deles. Na minha família tem autista desse nível, mas como eu sou prima do meu marido, eu trouxe a doença no estado mais grave. O meu filho não fala. É o autista mais grave, é aquele que não fala. Sabe como é que ele fica? Olha, ficava, porque Deus está tendo misericórdia, mas era assim, olha, contando os dedinhos. O mundo dele. Por anos e anos ficou assim, rodando e fazendo isso. A misericórdia do Senhor me alcançou, que hoje ele já se comunica com a gente, do jeito dele. Mas o autista no nível mais grave, porque eu trouxe no sangue. Se for olhar para o lado dele, tem autista. Se for olhar para o meu lado, tem autista. É o mesmo sangue. Então, não brinquemos de Deus. Conheçamos ao Senhor. Sacrifícios não se repete porque Jesus já fez, mas os princípios bíblicos era para o bem-estar da família, para o bem-estar da saúde. Sempre o Senhor fazia, falava as coisas que deveriam ser feitas para que o seu povo fosse diferente, para que o seu povo fosse saudável, para que o seu povo tivesse famílias abençoadas. Tudo era com esse sentido. E todos aqueles, seja no tempo de Israel, ou seja hoje, ou em Israel hoje também, atualmente, ou a igreja que sair desses princípios, com certeza sofrerão as consequências. Para o céu nós vamos, que Jesus Cristo perdoa nossos pecados, nós somos salvos pela graça. Agora eu vou para o céu, mas eu estou experimentando uma coisa que não era para experimentar. Se eu não tivesse quebrado o princípio. Eu vou para o céu, mas eu tenho dado trabalho a muita gente. Quantas pessoas sofreram por causa de mim com esse filho? Quando ele estava bem agressivo. Quantas pessoas tiveram que sair correndo para me dar socorro e chegar lá e ver aquele quadro triste, terrível, do meu filho, numa violência total. Então, tem consequências? Tem. E a gente deve querer desobedecer para dar trabalho para o povo, dar trabalho para nós mesmos, sofrermos? É melhor a gente andar em cima dos princípios, obedecendo os princípios, porque os princípios é para a igreja e é para Israel, não é somente para Israel. Está conhecendo Deus? Aleluia! Conheça mais, vamos conhecer mais. Não brinque, não. Não vá nessa porque sou salvo pela graça e eu posso fazer o que bem entendo. Não faça o que você bem entende. Você foi salvo pela graça e tem uma vida de qualidade que Deus quer te dar, que depende da sua santidade. Você não é salvo por santidade, mas você precisa ser santo para você usufruir das maravilhas do Senhor ainda aqui na terra. Ser santo é obedecer. Quando você desobedece, a santidade, foi lá para baixo. Então, sejamos santos, sejamos obedientes a Deus, estejamos lendo tudo quanto Ele fala, pedindo ao Espírito Santo para estar cada vez mais nos revelando que Ele é o que veio para nos ensinar. E se a gente não conseguiu captar, tem sempre alguém que conseguiu. Então, foi seu apóstolo que já conseguiu. Mas para eles, apóstolo, esse assunto aqui, você já pode me falar alguma coisa sobre esse? Deus está falando isso aqui, eu não estou entendendo. Eu estou achando que é assim, ou assado. Mas não deixe passar por cima. Tudo que está na Bíblia é para nosso bem. Até os exemplos dos nossos queridos, aqueles que são os heróis para nós, até as partes negativas Deus deixou. A Bíblia é tão real, é tão verdadeira, que se fosse mentira, o nego passava por cima das coisinhas. Se fossem homens que escrevessem, somente eles, sem ser dado por Deus a revelação, eles não iam colocar, os judeus não iam botar as coisas erradas que eles fizeram. Mas tudo de erro foi colocado porque é Deus que escreve. Foi Ele que usou homens para escrever. Então não tem nada que não tenha proveito. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra é que nem martelo que esmiuça a pedra. A palavra é que nem fogo. Então vamos prosseguir conhecendo o Senhor. O caminho é esse. É a palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés.
Muito bom estar com vocês, feliz por vocês serem fiéis nesse estudo, nesse conhecimento de Deus. Eu só quero dizer para você que acorde um pouquinho cedo e participe na live das 6 horas, porque você fica sem saber, vai ter que ir para o YouTube, porque já vai ser o próximo capítulo, no nome santo do Senhor Jesus. Estaremos com o capítulo 21 e Deus vai nos fazer conhecê-lo mais a cada dia. Deus abençoe a todos. É aquele beijão no coração.